Bom, na revisão bibliográfica, vamos falar um pouco sobre o Chaetodípterus fabel hospedeiro. Popularmente conhecido como paru ou peixe-inchada, ele pertence à ordem Perciformes da família Ephipide. Compreende 8 gêneros e 15 espécies, sendo essa espécie a única representante no Oceano Atlântico. Sua ocorrência vai desde a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, até o sul do Brasil. Quanto à coloração, os juvenis apresentam uma tonalidade marrom com manchas brancas e essa tonalidade vai depender de acordo com o ambiente que estejam, já que o ambiente influencia, e o adulto, ele possui uma tonalidade cinza com cerca de 3 a 6 barras pretas verticais ao longo de cada lado. Quanto ao tamanho e massa corporal, os juvenis, eles têm cerca de 10 a 15 centímetros, e os adultos com cerca de 16 a 91 centímetros, possuindo mesmo até 1 metro, registro de até 1 metro de comprimento desses peixes. Seu peso pode chegar de 6 a 9 quilos. É uma espécie que não apresenta dimorfismo sexual. Algumas fêmeas, elas apresentam um tamanho um pouco maior que os machos em um trabalho feito nos parus do sul do Brasil, porém não significativo. Quanto à longevidade, esse peixe possui de 8 a 17 anos eles podem ir de 8 a 17 anos de idade. O período reprodutivo também vai depender do local onde esse paru é encontrado. Por exemplo, em latitudes tropicais, esse período vai de outubro a janeiro. Já na América do Norte, esse período vai de maio a agosto. Heise também afirma que machos e fêmeas possuem uma maturação precoce. Já Souete e colaboradores em parus aqui no sul do Brasil afirma que há uma diferença na maturação sexual, onde as fêmeas chegam em torno de amadurecem sexualmente cerca de 6 meses mais tarde que os machos. Quanto à desova, essa desova ela é pelágica. Os peixes, as fêmeas desovam antes dos 2 anos de idade, e os estuários têm grande importância nesse processo, ocorrendo um movimento sazonal para esses locais, a fim de agregação de desova. Quanto ao hábito, os juvenis, eles apresentam o hábito demersal, ou seja, eles têm a natação ativa, porém, estão presentes em regiões estuarinas. Já os adultos, eles têm um hábito bentopelágico, muito presente em águas costeiras, habitando recifes rochosos e artificiais, com cerca de 30 metros de profundidade, né? Uma ocorrência de até 30 metros de profundidade no mar. Quanto à dieta, é um peixe que tem uma dieta extremamente plástica, né, generalista, uma plasticidade trófica muito grande. Eles se alimentam de algas, epitofauna bentônica, quinidários planctônicos. Os juvenis, por exemplo, eles têm alguns trabalhos dão uma diferença em relação à alimentação de juvenil e adultos. No caso dos juvenis, Barros e colaboradores em parus aqui no Brasil afirma que eles têm uma preferência por habitats ricos em algas, porém, eles possuem uma tendência onívora. Ou seja, eles acabam se alimentando de algas incidentalmente, mas a fim de procurar presas que estão presas por debaixo delas. Já Vasconcelos Filhos e colaboradores em parus no estuário do Nordeste afirma que os juvenis eles têm uma tendência à herbivoria. Heise também, com parus na América do Norte, afirma que para os adultos e juvenis, ambos têm uma dieta predominantemente de invertebrados, onde os adultos são onívoros com uma dieta à base de hidroides, poliquetas e entozoários. Bom, fizemos também uma lista com os parasitas de Chaetodípterus fabel na costa brasileira, e o primeiro trabalho com essa espécie foi feito por Kohn, onde foi encontrado multitestes inconstans em parus no estado do Rio de Janeiro. Um outro trabalho de grande importância que teve descrição de 3 novas espécies em parus de Florianópolis, Santa Catarina, foi o de Yamato, no qual ele descreveu o Lecitocladium chaetodípter, Multitestoides brasiliensis e Diplomonox catarinensis.
Bom, César e Luque também apresentaram um trabalho com um viés mais ecológico e uma grande riqueza de metazoários parasitas encontrados em Parus, no Rio de Janeiro. Desses 10 parasitos, 2 foram nova descrição para os imunogenéticos, o que resultou em outro trabalho, o de César e colaboradores, no qual eles identificaram Sprossoniella micrancira e Parancila discoide cabaleiro bravoro. Porém, esse último, o Parancila discoide cabaleiro bravoro, ele foi invalidado por crítica por não possuir características morfológicas suficientes que o colocassem como uma nova espécie. E ele foi sinonimizado para Parancila discoide longifalus. Bom, quanto a outro trabalho feito aqui na minha conclusão de curso da graduação, nós também fizemos com Paru, pertencentes em 2 rios aqui na cidade de Valência e Jaguaripe, onde nós encontramos 16 espécies de metazoários e alguns de nova ocorrência, como o breve multisseco SP, Goesia pelágia e o Lecitoquírio. Lecitocládio SP e Diplomonorix SP também não conseguimos chegar a nível de espécie, porém os gêneros já foram registrados como ocorrência em outros parus aqui no Brasil. Quanto à composição e estrutura da comunidade parasitária, os peixes, eles são uma classe com a maior abundância e variedade de parasitos. Segundo alguns autores, isso se deve porque os peixes viveram um longo período em associação com uma maior forma de com grandes variedades de invertebrados. Além disso, o meio aquático, ele facilita a propagação, reprodução e outros fatores relevantes a organismos parasitários. De uma forma geral, as comunidades de parasitos, elas servem como bons estudos de relações ecológicas e biogeográficas. E com os parasitos de peixe, isso não é diferente. Bush e colaboradores afirmam que os metazoários eles podem ser totalmente recenseados, tanto a nível de infrapopulação, ou seja, uma determinada espécie encontrada em um único peixe, quanto a nível de infracomunidade, toda a riqueza de espécies encontradas em um único peixe. E existe uma moderada riqueza de espécies de espécies parasitárias em peixe, o que faz com que todas essas espécies sejam identificadas, sejam coletadas e identificadas. Além disso, os estudos ecológicos de comunidades parasitárias são muito importantes, principalmente porque ajudam na definição de padrões estruturais de como elas se organizam, sua riqueza e a sua diversidade. Por isso, Polan e Morand afirmam que os parasitas são parte fundamental do ecossistema, que contribuem não somente para os estudos da comunidade e estrutura parasitária, mas também aspectos biológicos relacionados ao hospedeiro e o funcionamento da biosfera. Bom, Geiger e colaboradores afirmam que existem 3 etapas para a regulação da estrutura da comunidade parasitária. A primeira delas deriva de processos biogeográficos, que são processos que ocorrem em escala global, como a variação climática. Já fatores regionais estão ligados à região e ao continente, que podem ser o isolamento geográfico, a introdução de uma nova espécie, o nível de dispersão, né, tanto do parasito quanto do peixe, dentre outros fatores. E os fatores locais que estão relacionados à biologia do hospedeiro, como sexo, tamanho, diversidade ambiental, dentre outros fatores. Por isso, Polan e Morand afirmam que um único mecanismo regulador em determinado momento, ele não pode ser o único responsável por toda a estabilidade do sistema analisado, e que processos epidemiológicos, ecológicos e evolutivos, eles atuam associadamente. Bom, Bogiel, ele afirma que características ligadas ao hospedeiro e ao parasita são importantes para favorecer o parasitismo.
E por conta dessa relação intrínseca que existe entre ambos, os parasitas são indicadores de aspectos biológicos dos seus hospedeiros, como dieta, migração, controle da comunidade ictiológica, dentre outros fatores. Além disso, as características ligadas ao hospedeiro também contribuem para o estabelecimento da comunidade parasitária. E uma delas está ligada ao sexo do hospedeiro. Segundo ET e colaboradores, o sexo ele pode não só influenciar, como determinar os níveis de parasitismo no hospedeiro. De uma forma geral, os peixes marinhos, eles não apresentam tantas diferenças nas variações quantitativas entre sexo e hospedeiro. Porém, caso seja encontrado esse resultado, é necessário um panorama experimental voltado ao sexo, pois muitos aspectos podem estar relacionados ao padrão encontrado, como hormônio, aspectos imunológicos, morfológicos e comportamentais. Uma outra medida de importância é o fator de condição, que é uma medida quantitativa que contribui para a avaliação do bem-estar do peixe e que nos últimos anos tem sido uma importante ferramenta nos estudos entre hospedeiro e parasita. O fator de condição contribui para a análise do efeito das espécies de parasitos sobre seus hospedeiros em ambiente natural. De uma forma geral, os parasitos, nós sabemos que eles trazem um efeito negativo sobre os hospedeiros, né? Portanto, é possível que haja uma queda na qualidade de vida e eficiência na reprodução e alimentação do hospedeiro. Com isso, nós vemos uma correlação negativa entre fator de condição e níveis de parasitismo. Ou seja, quanto menor o fator de condição, maior será a infecção parasitária. Bom, não só esses fatores relacionados ao hospedeiro e ao parasito contribuem, né, para o estabelecimento da fauna parasitária, mas o ambiente também influencia, como a qualidade da água, alterações do pH, disponibilidade do oxigênio, dentre outros fatores, pois os parasitas, eles são muito sensíveis, principalmente a ações antrópicas. De uma forma geral, a gente vê uma tendência, né, na diminuição da composição de espécies e diversidade de parasitos em ambientes degradados, onde metais pesados, óleo, condições anaeróbicas do meio, elas são tóxicas para tremátodos, que são parasitos de ciclo complexo, dentro dos seus hospedeiros e podem ser letais para quando eles estão em estágio de vida livre e hospedeiros intermediários. Portanto, os parasitas, eles são excelentes indicadores da biologia do hospedeiro, das relações tróficas e dos poluentes e dos estresses ambientais. Bom, de uma forma geral, a gente pode analisar que, com todos esses fatores, as comunidades parasitárias de uma mesma espécie, elas podem não estar estruturadas da mesma maneira em diferentes locais, havendo, então, distintos graus de similaridade dentro do mesmo ecossistema. Portanto, a fauna parasitária ela é influenciada por um conjunto de fatores, tanto bióticos quanto abióticos do ambiente. Existe uma tendência, por conta desses fatores, a diminuir similarmente a comunidade, seja ela de plantas ou de animais, existe uma tendência a diminuir essa similaridade à medida que essa distância aumenta. E com os parasitos de peixe, isso não é diferente. Existe essa dissimilaridade parasitária em função da distância na população de peixes, que servem como bons modelos para estudos biogeográficos. Olive e Gonzalez, eles fizeram um trabalho com quatro hospedeiros, e dos quatro, três peixes tiveram essa diferença na similaridade, né? 3 populações de peixes tiveram essa diferença na comunidade parasitária em relação à distância. Houve uma dissimilaridade em função da distância. Por isso,
Outros fatores que podem estar relacionados principalmente a esse decaimento da similaridade em função da distância é a salinidade. Locais estuarinos, de uma maneira geral, eles têm distintos graus de salinidade. E Tilget e colaboradores afirmam que os padrões observados de decaimento à distância nas comunidades de parasitas foram mais aparentes no seu trabalho em locais estuarinos do que em locais marinhos, onde a salinidade mais baixa afetou tanto os parasitas de estágio de vida livre e os hospedeiros intermediários, pois era imposto, né, porque estava imposto limites na distribuição dos parasitos. Bom, o nosso trabalho foi feito em apenas um capítulo, onde toda a formatação e referência do capítulo foi feita de acordo com o periódico Annual Reviews of Ecology, Evolution and Systematics, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, na UFES. Bom, na nossa introdução, vamos falar um pouco da Baía de Todos os Santos, que é a BTS, o nosso local de estudo. É a segunda maior baía do Brasil, com cerca de 1.233 quilômetros quadrados, 3 milhões de habitantes em seu entorno, muitos deles dependendo diretamente da Baía de Todos os Santos para sua sobrevivência e fonte de renda, e é um local que possui uma intensa atividade humana em importantes cidades da Bahia, incluindo a capital, Salvador. Bom, na Baía de Todos os Santos também está presente o Caetodípterus faber, né? No qual é um peixe que tem uma grande quantidade de trabalhos relacionados à sua biologia, seu crescimento, genética, alimentação, pesca industrial. Além disso, é um peixe que tem um grande potencial para aquicultura e está presente em praticamente toda a costa brasileira. Todos esses trabalhos, eles têm menos de 10 anos. São trabalhos muito recentes e de grande importância para essa espécie. Porém, estudos para a taxonomia e ecologia da comunidade parasitária em peixe dessa espécie no Brasil ainda são bastante escassos. E como nós sabemos, os estudos ecológicos de comunidades parasitárias, eles contribuem para a definição de padrões estruturais, riqueza e diversidade. Além disso, eles contribuem também para a identificação de aspectos biológicos do hospedeiro, equilíbrio do ecossistema e funcionamento da biosfera. De uma maneira geral, nós observamos que os aspectos biológicos dos hospedeiros contribuem, né, para o estabelecimento do parasito no hospedeiro. Um deles está ligado ao sexo, que pode influenciar e até determinar os níveis de parasitismo. Fator de condição, que é um ótimo indicador de bem-estar do animal e tem sido uma importante ferramenta nos estudos de parasito e hospedeiro. E, além disso, a própria influência do ambiente. Todos esses fatores, eles fazem com que a comunidade parasitária de uma mesma população, ela pode ser diferente a depender do local onde ela esteja. Portanto, o nosso objetivo geral foi caracterizar a composição taxonômica e estrutural da fauna parasitária de Caetodípterus faber nos 3 diferentes pontos da Baía de Todos os Santos e verificar se há uma variação na composição de parasitos entre os locais de estudo. Primeiro objetivo específico, identificar a fauna estrutural e a fauna e a estrutura da comunidade parasitária do Paru, presentes nos 3 pontos da BTS, Jiribatuba, Salvador e Coqueiros, contribuindo para o conhecimento da parasitofauna desse hospedeiro. Segundo objetivo, avaliar a influência do sexo e fator de condição dos hospedeiros em níveis parasitários, que é prevalência e abundância, e índices ecológicos, riqueza, diversidade e dominância. Além do objetivo específico, o terceiro objetivo específico, que é verificar a similaridade da comunidade de parasitos nos 3 diferentes pontos. Bom, nossa área de estudo, como eu falei, é a BTS, que é uma reentrância costeira inserida na microrregião do Recôncavo Baiano. É uma baía muito importante na costa brasileira, com cerca de 462 quilômetros de costa. Essa baía, 90% do valor da água, 90% da água doce que drena a Baía de Todos os Santos,
é responsável por 3 tributários: o Rio Paraguaçu, o Rio Jaguaribe e o Rio Subaé. Neles estão presentes os nossos 3 locais de estudo, que é Paripe, Coqueiros e Jiribatuba. Nosso primeiro local de estudo, Coqueiros, é um povoado da cidade de Maragogipe, na Bahia, no qual é banhado pelo Rio Paraguaçu. Além disso, é um local que é um povoado que está bem próximo à Baía de Iguape, e é um grande estuário aqui da BTS. Bom, a Praia de São Tomé do Paripe é um bairro de Paripe, em Salvador. É um bairro litorâneo, próximo à Baía de Aratu, onde a presença de recifes rochosos que é um local ideal para a presença de parus adultos. E é um local que possui umas características mais oceânicas. Já a comunidade de pescadores de Jiribatuba fica na cidade de Veracruz, presente na ilha de Taparica, onde que é banhada pelo rio Jaguaribe, e também apresenta um dos grandes estuários da BTS. Bom, os peixes eles foram adquiridos por pescadores artesanais nos 3 locais ao longo dos meses de 2019, né? Esses peixes eles foram levados para o laboratório de ictiologia da UFES, onde foram feitas a identificação e posterior necropsia. Porém, antes disso, cada um desses peixes recebeu uma ficha cadastral, onde foram anotados todos os dados biométricos e, posteriormente, feita a necropsia externa e interna, todas seguindo as técnicas descritas por eles e colaboradores. Para a necropsia externa, nós primeiro olhamos todo o animal por um todo, a boca, narinas, olho, brânquias, e depois nós fazemos a parte interna, no qual a gente faz um corte mediano ventral, onde retiramos todos os órgãos. Esses órgãos são separados e colocados em placas de Petri com água, e a gente consegue visualizar os parasitos através do estereomicroscópio. Depois disso, os parasitos, eles são coletados e quantificados e acondicionados em microtubos plásticos, com toda a fixação, seguindo também as técnicas de Eiras e colaboradores para cada classe de parasito. Toda a parte de identificação e preparação das lâminas desses parasitos foram feitos no laboratório de ictiofauna da UFRB, onde nós, para as lâminas permanentes, foram feitas com os omintos, através da coloração de carmalume de Maia ou tricômico de Gilmore, e para o crustáceos e nemátodos foi feito através de lâminas temporárias com ácido lático ou meio de montagem Roy. Todos os parasitas foram identificados segundo bibliografia especializada. Bom, para as análises estatísticas, a terminologia ecológica e os cálculos de prevalência, intensidade média e abundância média foram obtidos e seguindo as recomendações propostas por Bush e colaboradores, nos quais a prevalência foi igual ao número de peixes parasitados por uma espécie dividido pelos peixes analisados vezes 100, a intensidade média, que é o número de indivíduos de determinada espécie de parasito, dividido pelo total de peixes analisados pela mesma espécie, e a abundância média, que é o número total de indivíduos de determinada espécie, dividido pelo total de peixes analisados. Bom, também fizemos o fator de condição total, que é igual ao peso total do indivíduo dividido pelo comprimento padrão do indivíduo, elevado pelo coeficiente angular de regressão. Nós calculamos a média do fator de condição de cada um dos locais e comparamos entre si através do teste de Tuck, onde o valor de probabilidade adotado foi de P menor que 0,05. Também fizemos a classificação das espécies segundo Bush e Holmes, nos quais eles classificam as espécies como centrais, que são espécies presentes em mais de 2/3 dos peixes, secundárias, presentes entre 1/3 e 2/3 dos peixes, e satélites, presentes em menos de 1/3 dos peixes. O sexo também foi comparado em relação à abundância e prevalência de cada parasito,
utilizando Mann-Whitney para abundância, teste exato de Fischer para prevalência. O programa utilizado foi o PEST, com o valor de probabilidade adotado também de P menor que 0,05. Sim, o fator de condição também nós correlacionamos com a abundância, utilizando o coeficiente de Spearman, e para a prevalência, o coeficiente de Pearson, com uma transformação prévia do arco seno dos dados de prevalência, também com o valor de probabilidade adotado de P menor que 0,05, utilizando o programa PEST. Também fizemos a média dos índices ecológicos de diversidade de Shannon, dominância de Simpson e riqueza entre os locais. As médias foram calculadas entre os locais e comparadas utilizando o teste de Tuck, também com P menor que 0,05. Quanto aos índices ecológicos, nós também comparamos eles com o sexo e o fator de condição de cada local, no qual, para sexo, nós utilizamos o teste Woodman-Whitney, e para o fator de condição, a correlação de Spearman. E para os índices de similaridade qualitativa entre os locais, nós utilizamos o teste de Jacquard através do software PEST. Bom, nos nossos resultados, 93 espécimes de Chaetodipterus faber foram coletados nos 3 locais. Foram encontrados 3.607 metazoários distribuídos em 15 espécies, parasitando brânquias, estômago, intestino e secos intestinais. Aqui foram algumas das nossas lâminas feitas. Esse é o Vitelibacum espinoso, o Anuretes rickeli, Monascos filiformes, multitestes SP, multitestes inconstans, Esprostamiella micrancira, Parancylodiscode longiphalus e Amalometrum SP. Fizemos uma tabela com toda a composição taxonômica de cada um dos locais, com suas respectivas prevalências, abundâncias médias, intensidades médias e sítios de infecção. Vamos falar de cada um dos locais. Em Salvador, coletamos 35 peixes em uma única coleta realizada em agosto de 2019. Um único peixe não apresentou parasitismo, ou seja, mais de 97% dos peixes estavam parasitados. Foi o local onde apresentou a maior abundância de metazoários. Cerca de 1.974 espécimes foram encontradas. Foram analisadas 11 fêmeas e 24 machos, e uma riqueza total de 11 espécies de parasitos, sendo 4 ectoparasitos e 7 endoparasitos. Pelongifalos e Lestochirium foram os parasitos com os maiores níveis de parasitismo, e Sterotilacium SP e Monascos filiformes apresentaram os menores valores. Quanto a coqueiros, 37 peixes foram coletados em uma única coleta realizada em abril, com quase 95% das espécimes infectadas, e encontradas 1.214 espécimes de metazoários. 20 fêmeas e 14 machos foram analisados, e uma riqueza total de 9 espécies de parasitos foram encontradas, sendo 2 ectoparasitos e 7 endoparasitos. A rickeli e Pelongifalos apresentaram os maiores níveis de parasitismo no trabalho, e entre os genéticos, multitestes SP e multitestoides brasilienses foram os que apresentaram maior valor. Já o breve multisseco SP, Lestocladium SP e Vitelibacum espinoso apresentaram os menores valores. Quanto ao Jiribatuba, foi o local onde se coletou menos peixes, foram cerca de 21 peixes, em uma única coleta em setembro de 2019, onde todos os peixes estavam parasitados por pelo menos uma espécie. Foi o local onde também apresentou a menor abundância, 419 metazoários, e analisadas 13 fêmeas e 8 machos, com uma riqueza total de 8 espécies de parasitos, sendo 2 ectoparasitos e 6 endoparasitos. A rickeli e Pelongifalos foram os parasitos com maior prevalência, porém, em relação à abundância e intensidade média, multitestes inconstans apresentou os maiores valores. Já a Vitelibacum espinoso, novamente, apresentou os menores valores do trabalho. Quanto à classificação das espécies, a rickeli foi a única espécie que se apresentou como central em todos os locais de estudo.
diferente, seguido de pelongifalos, que ele só não se apresentou como central em Jiribatuba. E quanto às outras espécies, essa classificação variava a depender do local onde estavam. Porém, todos os parasitos que tiveram ocorrência em apenas um local se classificaram como espécie satélite. Quanto ao sexo, Salvador não apresentou diferença significativa quanto aos níveis de parasitismo, diferente de coqueiros e Jiribatuba. Uma maior abundância em fêmeas para o multitestóides SP foi encontrado em coqueiros e uma maior abundância e prevalência de fêmeas foi encontrada para pelongifalos em parus de Jiribatuba. Quanto aos índices ecológicos, já coqueiros e Jiribatuba não apresentou essa diferença significativa, já Salvador apresentou uma maior riqueza em machos. Quanto ao fator de condição, esse fator de condição ele foi comparado, foi feita uma média do fator de condição de cada local e foram comparados entre si. Todos os valores apresentaram diferença significativa entre si, sendo Salvador o local com a maior média de fator de condição, seguido de coqueiros e, por último, Jiribatuba. Bom, quanto à falta de condição, Salvador e Jiribatuba não apresentou diferença nem nos índices nem nos níveis de parasitismo e nem nos índices ecológicos. Já Coqueiros apresentou uma correlação positiva na abundância e na prevalência de Lecitoquírium sp. E também uma correlação positiva na diversidade. Ou seja, quanto maior foi o fator de condição, maior foram os resultados para Lecitoquírium e para a diversidade. Quanto aos índices ecológicos, Salvador apresentou as maiores médias em relação aos outros dois locais. Quanto à riqueza, a média de riqueza em Salvador foi significativa em relação a Coqueiros e Jiribatuba. A diversidade também foi significativamente maior em Salvador do que em relação a Coqueiros e Jiribatuba. Já na dominância, Salvador e Coqueiros não apresentaram essa diferença significativa, porém, essa diferença já foi significante em Jiribatuba. Quanto à similaridade da fauna parasitária, os dois locais que se aproximaram similarmente em termo qualitativo do parasitismo foi Salvador e Jiribatuba. Jiribatuba e Coqueiros também não foram valores tão distantes, né? No próprio dendrograma mostra que não é tão distante valores entre eles. Já Salvador e Coqueiros foi o local onde apresentou a menor similaridade. Bom, quanto à discussão, vamos falar um pouco da composição da fauna parasitária de Cefábia. Bom, são 3 novos registros de parasitas em parus. Todos eles endoparasitos, ou seja, eles foram transmitidos através da cadeia trófica do paru, através da alimentação dos hospedeiros intermediários dos respectivos parasitos. O primeiro deles foi o Multitestes elongatus, que estava presente em estômagos de paru de Salvador, Coqueiros e Jiribatuba. O gênero Multitestes é um gênero já encontrado no paru, tanto do Rio quanto aqui da Bahia, através do Multitestes inconstans. Além disso, o Multitestes elongatus é um parasito que é frequente que já foi encontrado em uma espécie da mesma família do paru, uma espécie de Ephipide, que é o Platax spinatus. Portanto, é possível afirmar que os hospedeiros intermediários desse parasita, eles contribuem para a cadeia alimentar de algumas espécies de peixe dessa família. Além disso, esse parasito, ele estava presente em todos os ambientes de estudo, mostrando, então, uma grande amplitude geográfica desse parasito. Monascos filiformes foram encontrados em intestino de parus em Salvador. A primeira ocorrência aqui dele no Brasil foi através do Monascos americanos, que foi descrita como uma nova espécie por Amato, porém Girola e colaboradores sinonimizou para M. filiformes pela característica cosmopolita dessa espécie e por outros fatores. Além disso, alguns autores também afirmam que os hospedeiros intermediários de M. filiforme são espécies de água-viva, que fazem parte da cadeia trófica do paru, podendo estes terem servido como uma fonte de transmissão do parasito nos parus de Salvador através da alimentação.
O Homalomέτro SP foi encontrado em estômago de parus em Jiribatuba. É um gênero muito grande, cerca de 29 espécies, com ocorrência comum em peixes marinhos e estuarinos. No Brasil, há muitos trabalhos com espécies desse gênero em diferentes peixes marinhos. Porém, todos eles encontrados no sul e sudeste, sendo essa a primeira ocorrência desse gênero aqui no Nordeste. Bom, todas as outras espécies de parasitas encontradas, elas já foram registradas em parus de outros locais. Porém, vale a gente ressaltar a presença do Esterotiláceo SP, que foi encontrado em Salvador, que é um parasito de potencial zoonótico. Apesar dos níveis de parasitismo terem sido inferiores a outros trabalhos e a ocorrência ter acontecido na cavidade abdominal, que é um local que não é tão consumido pelo homem, Ribeiro e colaboradores afirmam que o estágio larval dessa espécie é capaz de migrar para a musculatura do peixe, seja ele em peixe vivo ou após a captura. Por isso, para minimizar essa migração, é necessária a retirada imediata das vísceras, além de ensinar a equipe de trabalho sobre a importância higiênico-sanitária, principalmente dessas espécies de peixe que servem como hospedeiros intermediários de parasitas de potencial zoonótico. Bom, quanto aos níveis de parasitismo, Anuretes rickeli e Parancilodiscoide longifalos apresentaram a maior abundância e prevalência entre os 3 locais. Alguns sim, outros não, mas de uma maneira geral, eles foram mais abundantes e prevalentes. César Luque e Macedo, 2017, afirmam que não é uma coisa incomum de ser encontrado esses valores para Anuretes rickeli e P. longifalos nos trabalhos do Rio e aqui da Bahia. Isso porque essas espécies, elas são de ciclo livre, né, de estágio de vida livre. São ciclo monoxênico. Portanto, o aumento da probabilidade de transmissão dos parasitos nos estágios de vida livre, a especificidade ao hospedeiro e a maior facilidade de adaptação que esses parasitos têm em relação aos que possuem um ciclo de vida mais complexo, né, como é o caso dos parasitos heteroxênicos, eles contribuem de forma positiva para o estabelecimento desses metazoários nos parus e, consequentemente, para o aumento do seu parasitismo. Quanto às espécies satélites, Jiribatuba e coqueiros apresentaram as espécies com a maior quantidade dessa classificação. E, segundo Cal e colaboradores, alguns fatores levam em consideração, é necessário levar alguns fatores em consideração a esse resultado encontrado, como, por exemplo, os limites de distribuição da espécie parasito, competição com espécies similares, né, algum tipo de sobreposição de nicho, e a degradação da espécie parasito causada por algum tipo de alteração do ecossistema. Além disso, esse autor também afirma que espécies satélites são muito frequentes em locais não impactados, o que pode estar correlacionado com Jiribatuba e coqueiros, já que Ratiz e colaboradores, em 2009, afirma que manguezais estuários e recifes de corais da BTS, eles são relativamente mais conservados e com uma baixa contaminação em relação a outros estuários brasileiros. Além disso, as espécies, como espécie central, Anuretes rickeli foi a única espécie com essa classificação nos 3 ambientes de estudo, mostrando, então, alto poder de dispersão e uma maior amplitude da sua distribuição. Quanto ao sexo, Jiribatuba e coqueiros apresentaram diferenças nos níveis de parasitismo quanto ao sexo, no caso das fêmeas, né? Também vale lembrar que Jiribatuba e coqueiros são ambientes estuarinos, ou seja, é um local perfeito para a desova de parus, e pode ter acontecido um padrão diferenciado no comportamento e na alimentação entre os sexos desses locais. Já Salvador não apresentou essa relação entre níveis de parasitismo e sexo, o que já foi comprovado, o que já foi encontrado com César e Luque também. Não apresentou nenhum tipo de relação. Porém, Salvador apresentou uma maior riqueza em machos, ou seja, esses 3 locais, de alguma forma, eles apresentaram alguma diferença entre os sexos. Portanto, é necessário um panorama experimental
mas diretamente relacionado ao sexo, para saber exatamente quais aspectos podem estar envolvidos com o padrão observado, o que podem ser muitos aspectos hormonais, imunológicos, morfológicos, comportamentais, pois isso não é tão comum nem em peixes marinhos, muito menos em trabalhos com paru. Quanto ao fator de condição, Salvador e Jiribatuba não apresentou correlação entre fator de condição e parasitismo, o que não é um resultado incomum. Os parasitos, mostrando que esses parasitos eles possuem uma baixa patogenicidade, a ponto de não afetar o bem-estar do animal, né? Demonstrando então um certo equilíbrio entre parasita e hospedeiro. Já Coqueiros apresentou essa diferença tanto para a diversidade quanto para os níveis de parasitismo para Listoquirium sp. Alguns autores afirmam que hospedeiros que apresentam maior fator de condição, eles toleram maiores níveis de parasitismo. Além disso, vale lembrar que a maior quantidade a maior riqueza de espécies parasitas de coqueiros são endoparasitos, né? Dos 9 encontrados, 7 são endoparasitos. Além disso, o Lecitoquirium também é um endoparasito. Ou seja, eles foram consumidos através da alimentação, da cadeia trófica do paru. Portanto, peixes que se alimentam mais, eles apresentam, teoricamente, uma saúde maior. Consequentemente, eles acabam ingerindo hospedeiros intermediários que fazem parte da cadeia trófica do paru. Quanto aos índices ecológicos, Salvador apresentou os maiores índices ecológicos em relação à riqueza, dominância e diversidade do que nos outros 3 locais. O único que não apresentou essa diferença foi Salvador e Coqueiros em relação à dominância. Vale ressaltar que também Salvador apresentou uma grande quantidade de parasitos, de endoparasitos. Cerca de 60% eram com esse tipo de parasitismo, e também apresentaram os maiores valores de intensidade média, o que influenciou muito esses parasitos de ciclo heteroxênico nos parus de Salvador. Como eu falei, parasitos, eles são transmitidos, os endoparasitos, eles são transmitidos através, né, da cadeia trófica do hospedeiro. Portanto, é possível dizer que Paripe possui um número maior de hospedeiros intermediários que fazem parte da dieta do paru em relação aos outros locais. Vale lembrar também que Coqueiros e Jiribatuba, eles são locais, são ambientes estuarinos, o que consequentemente a gente associa a uma maior biodiversidade. Porém, Lopes e colaboradores afirmam que há um decréscimo no número de táxons, porque poucas espécies possuem adaptações para habitar porções mais doces dos sistemas estuarinos da BTS. Além disso, o Barros e colaboradores também afirmam que o maior número de táxons foi coletado na Baía de Iguape em relação a outros locais do sistema estuarino. Portanto, essa diminuição no número de táxons, ela afeta diretamente a disponibilidade de hospedeiros intermediários que fazem parte da alimentação do paru. Além disso, outra coisa que pode estar ligada não só aos parasitas heteroxênicos quanto monoxênicos, seja a mudança no ambiente. Afinal, o aumento ou decréscimo do parasitismo, ele é beneficiado ou prejudicado por algum tipo de ação antrópica. De uma maneira geral, os parasitas heteroxênicos, eles são mais sensíveis à contaminação por elementos traços. E Santana e colaboradores afirmam que encontrou elementos traços na musculatura de peixes carnívoros em Jiribatuba, em um estudo bastante recente, e esses elementos traços podem ter afetado de alguma maneira não só os hospedeiros intermediários, como também parasitos de ciclo de vida livre. Porém, é necessário um estudo mais aprofundado sobre o uso desses parasitos como bioindicadores e como as condições ambientais desses locais, eles podem estar influenciando o ciclo de vida do parasito mono e heteroxênico. Bom, quanto à similaridade da fauna parasitária, Jiribatuba e Salvador foram os ambientes mais similares em termos de composição. Isso pode estar ligado ao ambiente sem barreiras, né? Afinal, Paulin afirma que peixes marinhos costeiros que vivem em um mesmo hábitat sem barreiras reais, eles possuem altos registros de similaridade, porque as populações, elas compartilham do mesmo ambiente e, consequentemente, elas têm o mesmo contato com hospedeiros intermediários e com parasitos de vida livre.
Já coqueiros também não possuem essas barreiras físicas, porém, o que pode estar relacionado a essa diminuição em relação aos outros dois locais, seja a grande variação na salinidade. Lessa e colaboradores afirma que há uma ampla variação de salinidade registrada nas proximidades do Rio Paraguaçu e Subaé, e esse aumento da amplitude, ela vai aumentando ainda mais ao decorrer quando vai se adentrando nos sistemas estuarinos. E Tilges e colaboradores afirmam que essa alteração de salinidade ela pode afetar diretamente tanto os hospedeiros intermediários de parasitos heteroxênicos, quanto as espécies de parasitos que possuem estágio de vida livre. Bom, quanto à similaridade da fauna parasitária também, a gente não sabe dizer ao certo se a distância foi uma influência, porque a gente não sabe dizer exatamente onde os peixes foram coletados, né? Nós sabemos que foram coletados em cada um dos locais, mas não exatamente para ter uma precisão precisa dos cálculos. Mas vale a gente fazer vale a gente lembrar que um trabalho de Olívia Gonçalves, por exemplo, entre populações de peixes, alguns peixes que apresentavam a distância de 200 a 500 quilômetros, eles ainda apresentavam uma similaridade muito alta, de quase 80% de similaridade qualitativa. Já na BTS, o máximo da distância entre os locais coletados seria de 100 quilômetros, não mais que isso. E mesmo assim, as populações mais próximas, similarmente, em termos parasitários, não chegou nem a 60%. Portanto, com esses dados que nós temos disponíveis, os resultados apontam que aspectos biológicos e ambientais, eles podem estar afetando direta ou indiretamente a fauna parasitária das populações de paru. Por conclusão, nós temos que 3 espécies de endoparasitas foram registradas como primeira ocorrência nessa espécie. Jiribatuba e coqueiros apresentaram a maior quantidade de espécies satélites do estudo. Ectoparasitos foram os mais prevalentes e abundantes nos 3 locais, principalmente a Richelii P. longiphalus. O sexo influenciou os níveis de parasitismo. Ou descritores ecológicos da fauna parasitária nos 3 locais, fatores de condição em relação aos níveis de parasitismo e índices ecológicos também apresentou uma diferença significativa apenas nos peixes de coqueiros. Salvador apresentou uma diferença significativa comparada a todos os outros locais em relação à diversidade, riqueza e dominância na comunidade parasitária, só não para dominância em Salvador e coqueiros. E a fauna parasitária de Salvador e Jiribatuba foram as mais similares qualitativamente. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que assistiram, acompanharam a minha dissertação até aqui, agradecer ao Laboratório de Ictiologia e de Análises Clínicas da UFES, de Ictiofauna da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFES, a Programa de Ecologia e a FAPESB. Depois eu agradeço mais gente. Obrigada.